Glória a Deus. Amém, igreja? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Sem perca de tempos, vamos ler a palavra que se encontra em Salmo 23. Nessa noite, Deus tem uma palavra para mim e para você. Já ouvimos os louvores, no decorrer do culto, que louvores maravilhosos. O Senhor ele falou claramente ao nosso coração sobre a bondade dele na nossa vida. Ele nessa noite falou para nós clamar nas ruas, nos lugares, no nome de Jesus, porque Ele vai fazer milagre, Ele vai fazer cura, E nessa noite não vai ser diferente na palavra. Talvez você pode dizer assim, uau, Salmo 23, espera lá, porque o que Deus tem para mim e para você nessa noite é tão grande que você nem imagina o que nós acabamos de ouvir. Você parece como o homem da cruz. Você é semelhante dele. Então Deus tem mandado nessa noite para mim e para você. Amém? Vou ler a palavra como de costume, vou ler só até 3 versículos, do 1 até o 3, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero que a igreja repita o 2. Vamos lá de novo, tá bom, Ju? Volta no primeiro, eu vou ler o primeiro, a igreja lê o 2, tá bom? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Agora você pode sentar glorificando ao Senhor. Amém, Deus? Glória a Deus. Irmão, eu confesso que eu estou bem nervosa, não sei porquê, mas é porque quando a gente coloca no nosso coração e determina aquilo que Deus quer falar com a igreja, é uma responsabilidade muito grande. Talvez às vezes você pode pensar, é tão fácil a pessoa pegar um microfone, chegar ali no púlpito, ler um versículo e expressar. Não, é bem preocupante, porque nós temos que se preocupar daquilo que Deus vai nos usar para falar com a igreja. E quando eu estava na minha casa hoje de manhã, eu falei para o Val, meu Deus, não está entrando nada na minha mente. Vim para a escola dominical, que palavra gloriosa. Eu falei, vou pregar em cima da escola dominical. E o Senhor falou, não é isso. E eu, meu Deus, não estou entendendo. E nada está se encaixando na minha mente. Oh, meu Deus, misericórdia. E o Senhor falou no meu coração, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas Senhor, esse versículo, Salmo 23, que até as criancinhas que acabou de subir, eles conhecem. Aí o Senhor falou no meu coração, mas você conhece o poder que tem nesse salmo? Aleluia! Você pode imaginar aquilo que eu tenho para a minha igreja? E eu disse, Senhor, obrigado, porque o que o Senhor tem para a igreja tem para mim, porque eu sou uma igreja. Então, eis-me aqui. E quando eu comecei a ler, irmãos, eu comecei a meditar e ver a grandeza de Deus. Aí eu posso perguntar para a igreja, quantos aqui já leram o Salmo 23? Pode levantar a mão. Aleluia! Quantos já leram o Salmo 23? Não hoje, estou falando desde quando você conheceu Jesus. Toda a igreja já leu o Salmo 23. Por quê? Porque nós temos a segurança, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas quando nós entendemos que Davi chegou a essa palavra, até Davi chegar a essa palavra, o que aconteceu na decorrer na vida de Davi, igreja? A Bíblia diz que quando Deus usa a vida de Samuel, Deus fala para Samuel, assim, até quando tu terás dó de Saul? Ei, Samuel, chega, basta. Saul não é mais para governar este povo, meu povo de Israel, mas tem um que eu vou levantar para ser ungido, para pregar a minha palavra. E a Bíblia diz que Samuel rapidamente foi ser obediente. Nós também, como igreja de Cristo, devemos ser o quê? Obediente à palavra.
eu vou oferecer o melhor para ele. Aleluia! Aí, irmã Rose, não esperava que estaria na escala hoje, eu já estava escalada para pegar em outro lugar. Mas quando eu vi a escala, eu disse para outro pastor: desculpa, eu estou na escala e a responsabilidade hoje é minha de estar aqui. Aí foi fácil, eu falei: Senhor, eu quero oferecer a Ti o meu melhor. Eu estava com o Benjamin no meu colo, mas eu sentia a presença de Deus. Eu comecei a sentir um calor e eu disse: pastor, ele está calor, mas era o calor do Espírito Santo, porque mesmo não precisei pular, não precisei gritar com a pessoa gritando agora, mas ali no meu cantinho eu pude sentir a presença de Deus dentro de mim. Aí essa presença fugiu? Não. Por quê? O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a tua fortaleza, igreja. Nós estamos numa semana de oração, porque edificando a nossa família. E como eu consigo edificar a minha casa, a minha família? É nesta noite aqui adorando ao Senhor, é fazendo como Davi disse. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu vou crer porque o Senhor me disse que Ele cuidaria de mim, Ele ia cuidar da minha família, Ele ia cuidar do meu pai, Ele ia cuidar da minha mãe, Ele ia cuidar dos meus irmãos. Mesmo Deus fazendo eu tão pequeno, mas na presença dEle eu me torno grande. Davi era um homem pequeno. A Bíblia diz que ele era um homem pequeno, mas o que ele fazia? Ele conduzia o que? 11 ovelhas. E Deus já era apaixonado pela vida de Davi. Porque quando Deus usou Samuel, disse: vai até a casa de Jessé, porque lá tem um escolhido meu. Deus nessa noite está te escolhendo. Eu não sei para que é para você fazer, mas nessa noite você vai sair daqui com uma determinação na tua vida, porque Deus te capacitou, Deus te levantou. Por quê? Porque Ele confia em você, porque você é vaso escolhido nas mãos dEle. Ele não tirou você de lá de fora por acaso, ou Ele não fez você entrar por essa porta talvez pela primeira vez. É porque Deus tem mandado o céu para você. Deus tem algo especial para você. O Valdir me perguntou quando nós estávamos se arrumando no quarto, ele disse: por que Deus não opera aí nos milagres que Ele operava no tempos antigos? Não foi? Aí a irmã Elisângela vem falando aqui que as nossas crianças perguntaram por que Deus continua fazendo. Nesse ministério aqui nós temos prova. Eu sou uma prova. E onde eu dizia isso para o meu filho? Um minuto ele deitou na minha cama e eu dobrando as roupas. Eu falei: Senhor, eu não vou perder essa oportunidade, edificando a minha família. Eu disse para ele: Caio, agora você vai me ouvir o que Deus tem para falar com você. E eu fui ministrando na vida do Caio. E eu disse para ele assim: olha Caio, Deus é grande, Deus é amoroso. Sabe, eu olho para você, um menino maior que a minha cama, maior que eu e seu pai, mas para os homens você não poderia vir, porque o médico disse para mim: a partir de hoje você não pode ter mais filho, porque o seu sangue não é compatível do seu marido, e se você tiver mais outro filho, vai ser mudo, vai ser aleijado, vai ter problema, vai ter uma criança difícil, uma criança difícil, como é que você fala? Ela também respirar, deficiente. Eu dizia isso para ele. E ele ainda não aqueles olhos dele. E eu disse: mas olha para você, um menino lindo, perfeito, sem nada. Olha como o nosso Deus cuida. E eu dizia para ele: sabe o que é isso, Caio? É milagre de Deus, é milagre de Jesus. Porque Jesus passou na minha casa, Jesus fez uma transformação no meu sangue. Ele trocou meu sangue de O negativo para positivo, para que fosse compatível do seu pai, para que hoje você estivesse vivo, para que hoje você fosse uma criança saudável. E eu disse para ele assim: Caio, não saiu do tema, é para você entender o cuidado de Deus na sua família, na sua casa. Como Deus teve cuidado de Davi, como Deus o tempo todo falou para Davi: não te preocupe, Davi, não te preocupe, porque você não está sozinho, eu estarei contigo todo o tempo, por onde tu andar
para ele, ele vai atender o teu clamor. E eu terminei essa conversa com o Caio 40 minutos. Eu ministrando na vida do meu filho. E eu disse para ele: você é uma criança perfeita, então adore a Deus. O que você tem de melhor para oferecer para ele? Ele calado ficou, quietinho, ouvindo. E quando nós terminamos a nossa conversa, eu falei para ele: você entendeu, Caio? Porque Deus guarda. Deus é Deus fiel. Ele zela, Ele cuida dos seus. Ele permanece fiel, porque ainda que nós somos infiel com Ele, Ele permanece fiel. Entrando na palavra, igreja, aí Samuel disse: Senhor, eis-me aqui. O Senhor falou para ele: pega um vaso de azeite. Deus, essa noite está dizendo para mim e para você: pega um vaso de azeite e põe em tuas mãos. Quando nós pegamos um azeite, nós pegamos para temperar o que, igreja? Não é a salada? Às vezes tem pessoas que gostam de temperar comida com azeite, não é? Azeite é uma coisa hoje que é tão caro. Tem valor, não tem? Aleluia! Assim foi Deus falando para Samuel: pega um vaso de azeite, Samuel. Aí Deus falou assim, Leandro, com ele: agora levanta, põe-te em pé, vai até a casa de Jessé. E a Bíblia diz que rapidamente Samuel obedeceu à voz de Deus. Porque Samuel confiava no Deus a quem ele servia. Ele, no momento nenhum, ele ficou com dúvida: ah, Senhor. Mas ele disse: Senhor, será que eu serei bem-vindo ali? Porque Samuel sabia que ele iria enfrentar dificuldades, barreiras, impedimentos, mas ele não se importou. Mas ele disse: o meu Deus está me enviando. Se é tu que está mandando, eu irei. Sabe o que Deus essa noite está dizendo para mim, para você? É momento de se levantar. É momento de você agir. É momento de sair do conforto. Ah, está tão confortável para mim. Epa, levanta, porque Deus tem algo para fazer através de você. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou até aquela casa de Jessé, a primeira coisa que Samuel viu, um dos filhos de Jessé, bonito, alto, grande, né, forte. Samuel disse: é este, Jesus. Ah, é esse, Senhor. Olha, esse é bom para ser rei, forte, olha, grande. Aí Samuel se engana, porque Deus conhece quando Ele quer levantar vaso. Ele sabe qual aquele que Ele escolhe para fazer a obra. Ele sabe aquele que Ele pode confiar. E Deus falou para Samuel: epa, não é este não. Tu está vendo só a aparência, tu só está vendo a estrutura, o tamanho, a força. Não é este que eu tenho para ser ungido. O que eu tenho tu nem imagina, Samuel. E a Bíblia diz que Samuel foi passando um por um dos filhos de Jessé, e o Senhor dizia: não é este, não é este, não é este, não é este. Eu acredito que Samuel disse: mas Deus, então quem é? Já só para por mim. Aleluia! Não tem mais, Jesus. Não tem mais, Senhor. Não tem mais, Deus. Acabou os filhos de Jessé? Não. Porque Deus já sabia que tinha mais um. E a Bíblia diz que o Senhor começou a gerar no coração de Samuel e disse: pergunta se tem mais algum filho. Mas Deus sabia. Mas Deus queria ouvir da boca de Jessé se ele iria apresentar Davi. Porque para os irmãos não davam valor a Davi. Por quê? Davi era um homem que cuidava de quê? De ovelha, lá no pasto. Vivia lá nos matos, lá o tempo todo, cuidando das ovelhas. Guiando as ovelhas para levar para dar comida, para dar água. Os irmãos não davam valor para Davi. Mas Deus dava muito valor para Davi. Amém. E Samuel perguntou para Jessé: tem mais? Jessé disse: tem sim, o meu filho mais novo está lá no pasto com as ovelhas. Aí o Espírito do Senhor começa a gerar no coração de Samuel e dizer para Samuel: vai, e disse para ele que Deus vai sentar à mesa enquanto não chegar até a esta casa, a esta mesa. Olha que
E a Bíblia diz que chega Davi, um homem tão pequeno, ruivo, mas a Bíblia diz que ele era lindo. Ele era bonito. E quando Davi chega, o Senhor diz para Samuel: unge, porque este é o meu escolhido. Unge, porque este é o que eu escolhi. Aleluia! E esse irá ajudar ao povo de Israel. Deus nessa noite diz para mim e para você: Ele quer te usar nessa noite. Ele quer fazer você um profeta. Ele quer que onde você colocar as tuas mãos, as pessoas sejam abençoadas, as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam salvas. Aleluia! Porque Deus não quer que eu e você cruzamos os braços. Ele quer que eu e você se levantamos e pregamos a palavra dele. Aí, Davi faz o quê? Teve toda a história de Davi depois. Não vou contar porque é muito tempo. Mas aí Davi chega no Salmo 23. Por todas as provas, todas as lutas, todas as perseguições, até pecado que Davi pecou, mas ele se arrependia o tempo todo. E ele foi segundo o coração de quem? De Deus. Por ele ser o que? Se dedicar a Deus. Por ele se arrepender. Aí ele vem lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas. Tranquila. Deus estava o tempo todo cuidando de Davi. Mesmo que ele era desprezado pelos seus irmãos. Os irmãos não davam nada, e às vezes nas nossas vidas é assim. Talvez os seus irmãos, sua família, te ignora. Sua família não dá nada para você. Mas sabe uma coisa, tenha certeza, que não importa, pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas o Senhor jamais irá esquecer daquele que Ele escolheu, daquele que Ele preparou, daquele que Ele separou das trevas para a maravilhosa luz. Você pode ser abandonada pela sua família. Você pode ser abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Mas pelo Senhor você não vai ser abandonado. Eita Deus! Sabe por quê? Porque esse salmo aqui, como eu disse para a igreja, toda a igreja leu. Mas a gente dá para entender este salmo. Quantas coisas tem para nós entender que o nosso Deus, Ele é grande. Nesse salmo ele fala sobre a proteção. Nesse salmo ele fala sobre a bênção. Nesse salmo ele fala sobre o fortalecimento da fé. Olha, nessa manhã nós aprendemos que nossa fé precisa estar o tempo todo sendo fortalecida pelo Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, o que seríamos de nós? E o salmista Davi, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Pode cair o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o nosso Deus, o nosso general, Ele quer que vela por mim e por você. Aleluia! Ele é o guarda fiel. É Ele que nos proteja. E o salmista Davi disse: fortalecimento da minha fé. Olhando para o Salmo 23, vamos ver o quê? Coisas lindas que o nosso Deus faz. E o que Ele é. Nós vamos ver no Salmo 23 o caráter, o cuidadoso e amoroso que Deus é com a igreja. Olha, o cuidado, o nosso Deus, Ele é amoroso e Ele vela o tempo todo por nós.
um animal frágil, limitado, totalmente dependente do seu pastor, que é o Senhor Jesus. E nessa noite, você tem colocado Ele como seu pastor? Amém. Você tem falado para Ele: Deus, eu sou dependente de Ti. Aleluia. Sem Ti, Senhor, eu não sou nada. Sem Ti, Senhor, eu não vou chegar a lugar nenhum. E Davi, ele fez isso. Ele se colocou num animal tão frágil. A ovelha a gente vê, né? Tão delicada, tão frágil, né? Mas nessa noite Deus está falando para mim e para você que nós somos como ovelha para Ele. Ele o tempo todo Ele vai cuidar de mim, de você. Ele não vai deixar que nada te falte. A palavra do Senhor nos fala, talvez nós acordamos tão preocupados no dia do amanhã. O que será de mim? Se às vezes ficamos desempregados, ficamos desesperados. Se estamos doentes, ficamos desesperados. Mas nós temos que ter a certeza que nós temos Ele como nosso pastor. E Ele vai cuidar de mim, de você. Quinta-feira nós tivemos uma ministração muito linda da Érica. Deus usou da vida daquela menina. E eu saí daqui impactada com a palavra que o Senhor usou a vida dela. Eu já li bastante a Bíblia, mas não tinha ainda visto a história de Jabez. E eu fiquei bem curiosa. E a história deste homem, Leone, se compara com a de Davi. O nome dele significa causador, sofrimento. E sua mãe colocou o nome dele assim, de Jabez, porque ela sofreu na hora do parto. A história dele já começou aqui, uma história triste. Mas no final dela, Deus fez uma história linda. Deus fez uma história tão bonita. E aí, Jabez, ele ora. E na sua oração, ele fez 4 pilares da sua vida. E eu quis notar para dizer para a igreja, porque eu fiquei assim, meu Deus, tão impactante a palavra do Senhor, como elas são tão igual. Porque Davi, ele fez a sua oração de Salmo 23, falando toda essa grandeza, né? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde minha cabeça no teu olho. Olha a oração de Davi. E Deus cuidando o tempo todo de Davi. Deus nesta noite está cuidando de você. Deus nesta noite está cuidando da tua mente. Deus nesta noite está cuidando da tua saúde. Deus nesta noite está cuidando da tua família. Deus nesta noite está cuidando do seu emocional. Deus nesta noite está cuidando do seu sentimental. Oh, Deus está falando comigo agora. Nesta noite Deus está cuidando. Se os irmãos quiserem depois essa história da 1 Crônica 4 e até o 10, foi onde eu li, que fala sobre Jabez. Mas o que eu achei bem interessante é que ele colocou 4 pilares da sua oração a Deus. E o primeiro pilar da sua oração a Deus, ele disse: Deus, pedindo bênção, proteção, expansão em sua influência. Ele pediu para Deus essas coisas. A primeira oração dele. Aí a gente vê que Davi disse: Deus, no Salmo 23, eu quero bênçãos, eu quero proteção do Senhor sobre a minha vida. E nessa noite nós também pedimos para o Senhor proteção para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios. O Senhor, Ele fala que tudo que nós queremos, nós podemos pedir a Ele, porque Ele é fiel para cumprir as promessas dEle nas nossas vidas, porque Ele é filho do homem que não minta, e Ele é filho do homem que não se arrepende. Se Deus te prometeu, igreja, no tempo certo Ele vai cumprir. No tempo certo Ele vai trazer. Aí a segunda oração de Jabez nos ensina o que ele fala para o Senhor: Senhor, me ensina a buscar a vontade tua e a divina e a prosperidade com inteligência e a proteção do Espírito Santo. A terceira oração dele ele faz, Senhor, me guiar em teus caminhos, de caminho eterno, de caminho certo, de
irmã Dilma? Você vai dizer para o monte: transporta de lá para cá, e vai acontecer. É a fé. Aí eu te falo, igreja, o nosso Deus, ele pode fazer milagre sim. Depende de mim, de você e da nossa fé. A oração de Jabez nos fortalece a nossa fé o tempo todo, porque foi isso que ele pediu para o Senhor. Glória a Deus. E Davi, ele continuou agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que ele tinha determinado no seu coração de fazer, conforme Deus tinha colocado no coração dele. E você pode ser um Davi. Eu posso ser um Davi. Quando nós nos colocamos na posição de Deus, quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós se arrependemos daquilo que às vezes passamos e não agrada a Deus, e nós se arrepende, Deus, ele vem com a providência, ele vem com a cura, ele vem com a libertação. E o salmista Davi disse: certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão. Olha por onde você andar, igreja, a bondade de Deus vai te seguir. Por onde você pisar, por onde você caminhar, por onde você chegar, a bondade de Deus vai te seguir. As misericórdias te seguirão por todos os dias, na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja. E eu habitarei na casa do Senhor. Davi estava agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Ele estava determinando aquilo que o Senhor fez na vida dele. O Senhor levantou ele como um profeta, como um homem de Deus. E ele pregava a palavra do Senhor e fazia a vontade de Deus. E as misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor por longos dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor por longos dias. Você tem o privilégio de adorar ao nosso Rei. Você tem o privilégio de estar sentado aqui, com a sua Bíblia nas suas mãos. Nós temos todo o privilégio de glorificar a Deus. Por quê? Porque nós temos esse prazer. Nós não temos nada o que nos impede de clamar o nome de Jesus. O ministério de louvor, cantar o hino, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer o quê? A luz. Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você, sobre os seus negócios. Deus vai cuidar de mim e de você. Aí fora toda depressão, saia. Toda enfermidade, saia. Toda doença, saia. Por quê? Porque o Senhor nos deu autoridade. Nós, o povo de Deus, igreja de Cristo, temos que contagiar o mundo. Com o quê? Com o nome de Jesus. Porque se eu e você, como igreja de Cristo, não clamar o nome de Jesus, a Bíblia
motivo da paz. O salmista estava dizendo: Deus é a minha paz. Como uma rosa. Salmo 23, ele fala, né? Na vida com Deus, porém você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque Ele é a sua paz. Deus cuida de você em detalhes. Você, igreja, pode viver em paz, que Jesus conquistou eu e você na onde? Lá na cruz. Ele levou o meu pecado, Ele levou o seu pecado. Hoje nós estamos livres e hoje nós podemos descansar no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele nos deu essa paz, Ele nos deu esse gozo. Então nessa noite Ele diz para mim e para você: Deus quer transformar a sua vida, a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer te conduzir à paz. Ele quer te conduzir no caminho, um lugar seguro. Olha o quanto Deus quer fazer comigo e com você. Ele está nos dando uma segurança. A palavra do Senhor nos disse que o salmista Davi, ele disse: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me fez segurança. Olha ele. Deus, Ele nos faz segurança o tempo todo, a noite toda. A Bíblia nos diz, irmão, enquanto você vai adorando, enquanto você vai clamando, enquanto você vai chorando, Deus vai cuidando dos céus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Não importa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ai, meu Rosa, quanto tempo eu tenho orado pela minha família? Quanto tempo eu tenho orado pela minha cura? Quanto tempo eu tenho orado pela minha enfermidade? A graça de Deus te basta. Nessa noite ele só fala assim: minha graça te basta. A graça do Senhor é com você. No tempo certo Ele vai cuidar. No tempo certo Ele vai salvar. No tempo certo Ele vai te dar vitória. No tempo certo Ele vai te restaurar. Mas para acontecer isso, depende de você levantar, de você agir, de você se arrepender dos seus maus caminhos, de você se arrepender daquilo que tem incomodado o Espírito Santo, daquilo que tem entristecido o Espírito Santo. Deus essa noite está dizendo: eu quero o tempo todo cuidar de você. Só basta você abrir o vosso coração. Termino aqui com essa palavra. Cadê os músicos? Sumiram, foram arrebatados? Ó. Júlia, põe para mim Isaías 40, 29 e 31. Depois de tudo isso que o Senhor falou no nosso coração, que Ele cuida, Ele zela. Eu creio. Se a gente for decorrer a Bíblia, a gente vai ver que vários homens de Deus teve cuidado. Daniel na cova dos leões, né? Elias, quando orava, o Senhor trouxe para ele pessoas para ele orar e pessoas serem curadas. Deus cuida. Daniel livrou da boca dos leões por quê? Porque ele orava. E ele teve o quê? Só orava? Não, ele confiava no Deus a quem ele servia. Ele confiava no Deus a quem ele pregava para o povo. Aí o Senhor nessa noite ele fala para mim e para você: não é momento de parar, não é momento de relaxar, não é momento de descansar. Mas olha o que ele diz, ó, Isaías 40, 29 e o 30. Ó. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Tem mais um? Mas aquele que espera no Senhor faz o que, igreja? Olha que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus está dizendo: mas os que esperam no Senhor se renova a sua
Porque nós devemos, irmãos, de estar o quê? Fortificado na fé. Então não deixa. Vamos estar em uma semana de oração. Todos nós trabalhamos, sim, mas faz um esforço. Vamos estar aqui, irmão, clamando pela nossa família, clamando pela nossa casa, pela nossa nação. Porque se nós não clamar, quem vai clamar pelo povo, pelo mundo, pelos nossos filhos? É nós, a igreja de Cristo. O Senhor nos escolheu, Ele nos separou. Você é profeta na terra, você é vaso na terra. Então que nessa noite, venha nessa noite com uma determinação ao teu coração e fala para o Senhor: Senhor, me faça valente, me faça corajoso, para que eu possa, Senhor, pregar a tua palavra, para que eu venha fazer a tua vontade, para que eu venha, Senhor, fazer o teu querer, porque Deus quer te usar. Deus quer fazer você de um vaso novo. Esse vaso que está trincado, esse vaso que está quebrado, esse vaso que está rachado, hoje saia daqui renovado, transformado, saia daqui renovado, novo, saia um vaso novo. Deus nesta noite quer fazer de você um vaso novo. Esse vaso que está trincado, joga fora. Fala para Deus: venha me amassar, Deus, venha me moldar, venha fazer de mim um vaso novo. Aleluia! Deus nessa noite quer fazer você de um vaso novo. Volta aquela pessoa que você era. Que outro tempo você pregava, outro tempo você falava em línguas estranhas, outro tempo você profetizava. Deus mudou? Deus mudou, igreja? Quem mudou? Nós. Porque às vezes ficamos com medo, né? Senhor, não vou, porque o irmão vai duvidar de mim. Ah, Senhor, não vou não. Ah, manda outro. Ah, Senhor, não tenho coragem. Não, mas hoje Deus, nessa palavra, está te encorajando. Nessa noite Ele está dizendo para você: você é a luz da terra, você é a luz do mundo. E se você é a luz do mundo e o sal da terra, você precisa mostrar para o mundo que você é. O Deus a quem você serve está dentro de você. Que o seu semblante, as pessoas precisam olhar e ver: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um profeta. Por quê? Porque a palavra de Deus está gerada dentro de nós. Aleluia, louvado seja Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite.